sofrendo. Então, boa noite. Hoje, 15/3, 21h20, 22. Vamos começar nossa aulinha de TCC, que a gente não pode enrolar, porque hoje a gente vai falar de citação. Como assim, professor? Vamos relembrar. Vocês tiveram aula comigo, né, no Metodologia Científica, e vocês fizeram alguma parte de citação, mas hoje a gente vai relembrar sobre citações. Professora, mas como assim? O que a gente vai relembrar? Como escrever. Então, eu preciso de saber como escrever. Então, vamos lá, vamos relembrar. Existem dois tipos de discurso. Existe dois tipos de discurso. Um primeiro é o discurso direto, que é aquele que eu falo com as palavras do autor. E existe aquele discurso chamado indireto, que é aquele discurso que eu vou ler alguma coisa e vou falar com as minhas palavras. Desde que eu não mude o sentido da frase, eu não posso modificar o sentido da frase, ok? Então, o discurso, quando ele é direto, normalmente ele vem entre aspas, para mostrar para você que quem está falando é o autor. E o discurso indireto vem um texto normal. Mas, por mais que eu leia um trabalho, por mais que eu leia tudo que eu precisar de ler em 2, 3 artigos, e eu escrevo com as minhas palavras, mesmo assim eu tenho que colocar quem foi o autor que me pediu. Mesmo assim, eu tenho que falar quem é o autor, qual foi o autor. Então, todo parágrafo, normalmente, eu tenho, tá bom? Uma citação. Onde eu não tenho citação? Vou anotar aqui para vocês de novo. Não sei se eu já anotei. Então, vamos lá. Citações. Então, eu tenho dois tipos de citações. Citação direta, que é aquela idêntica ao autor. E, se for em até 3 linhas, se encontra inserida no texto, entre aspas. Inserida no texto, entre aspas. Quando for mais de 3 linhas, ela se encontrará com recuo de parágrafo de 4 centímetros. E letra, número 10. Então, vamos lá, vamos entender. Se eu tenho uma citação pequena, eu estou lá assim, segundo Silva, o Brasil está com o combustível muito alto, fecha aspas. É até 3 linhas, eu continuo escrevendo aí na frente. Assim, vários estudiosos disseram que o petróleo é isso, aquilo, aquilo. Então, ela só veio entre aspas, mas está num texto normalzinho. Caso esse texto, né, que o autor falou idêntico, seja mais de 4 linhas, mais de 3 linhas, eu vou ter aquele recuo que hoje a gente coloca em leis. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. Então, ele vem no cantinho, eu seleciono aquele parágrafo, vou lá em recuo, 4 centímetros, ele chega tudo e eu ponho tamanho 10. E espaçamento entre linhas simples. Não pode ter espaçamento duplo, como ocorre. Ok, isso é a citação direta. O que é a citação indireta? É aquela que você lê um autor, escreve com as suas palavras, e mesmo assim deve
colocar a citação do autor. Então, isso é muito importante vocês verificarem, né? Mesmo assim, se coloca a citação do autor. Então, vamos dar um exemplo. O Wellington chega em mim e fala, professora, dá um recado para a turma para mim. Qual é o recado, Wellington? Que todos vocês não terão aula sexta. Só foi isso. Aí, eu chego em vocês e falo, ô, pessoal, vocês conhecem o Wellington, que é o aluno da turma de vocês? Sim ou não? Sim. Beleza, ele pediu para eu dar um recado para vocês. Nesta sexta não vai ter aula. Vocês viram que eu falei com as minhas palavras, mas eu não mudei o sentido da frase? E coloquei o nome do autor da frase, que era o Wellington. Então, é isso que vocês têm que fazer no trabalho de vocês. Quando que eu coloco citação direta e quando que eu coloco citação indireta? Eu tento colocar somente o que for lei. Se for legislação, tá lá assim, artigo 225 da Constituição diz que todo ser humano tem direito a um ambiente equilibrado, não sei o quê. Então, aquilo ali, eu posso trazer ele no recuo, fazer uma citação direta. Mas eu vou evitar a citação direta no meu trabalho. Por quê? Porque quando jogar no programa do plágios, a citação direta, ela vai acusar com plágio. Então, eu deixo um percentual aí em torno de 8%, né, aceitável. Mas tem que tomar muito cuidado para não ficar colocando somente citação direta, 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 direta. Certo? Até aí, beleza? Revisando, galera da ADM, vocês tiveram aula comigo de metodologia ou só foi a contábeis? Só para recordar. Porque teve uma das turmas que eu não tive. Foi aquela turma mesmo, todo mundo juntinho, né? Então, olha só. Essa parte vocês lembram? Ou não? Já esqueceram tudo? Dá para lembrar? Então, vamos fazer um teste? Se a gente lembra mesmo? Eu vou colocar para vocês uma frase, tá? Eu vou colocar uma frase para vocês. E dessa frase que eu vou colocar para vocês, vocês devem transcrever ela. Vocês devem fazer o discurso direto. Na verdade, eu vou pôr o direto, vocês vão fazer o indireto, com as palavras de vocês e colocar o autor. Wellington, você pode usar Arial ou você pode usar Times. A Times, ela fica menor um pouquinho e fica mais bonitinha, eu acho. Eu gosto mais dela. Mas tem gente que gosta da Arial. Então, tanto faz, desde que seja tamanho 12 para textos e tamanho 14 para títulos. Não existe 16 em TCC, não, tá? E legendas e citação direta, tamanho 10. Certo? Vamos lá? Tamanho 12 é o tamanho do meu texto. Certo? 12. Tamanho 10 eu vou usar nas legendas de figuras ou tabelas ou em citação direta. Isso é formatação lá na frente. E tamanho 14, você só vai colocar na capa. Mas normalmente a ABNT deixa ser tudo 12, só que é caixa alta, tá? Lá no manual de vocês tem tudo isso. Alguém já olhou o manual? Não, né? Lá no manual já tem essas formatações. Por enquanto, a gente está fazendo de parte por parte, não precisa se preocupar com essa formatação ainda. Então, vamos lá. Vou colocar a frase para vocês. Segundo Silva... Não. Segundo Russo, 1999, abre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
Beleza, essa é a minha frase de citação direta. Agora eu quero que vocês escrevam ela indiretamente aí no chat para mim. Pensa, escreve com as suas palavras sem mudar o sentido da frase. Lembrando que se tiver 4 palavras repetidas, a quinta é plágio. O plágio reconhece. Tipo assim, se tiver é preciso amar as pessoas, já é plágio. E aí? Vocês podem escrever no chat, tá? É bom errar é agora, né? Na hora da banca, não. Bora? Faltou a citação. Faltou o nome do autor com um ano. Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou digitando mais um pouco de coisa aqui. Depois eu mando tudo. Podem ir colocando. Professora, boa noite. Boa noite. Te perguntar, eu não entendi essa parte que a senhora falou do mais de 5 palavras é plágio, mas não é citação direta? Não, mas vocês vão escrever agora, certo? Vocês estão Ah, fazendo tá. direto. Aí, por exemplo, Entendi. se você escrever só assim, ó, como se não houvesse amanhã, é preciso amar as pessoas, ele vai reconhecer como plágio, mesmo que você tenha mudado o sentido. Que ele vai pegar Entendi. mais de 5 palavras iguais, entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigada. Mas na indireta, na direta é igual. Onde você quiser. A citação direta é aquela que você fala com as suas próprias palavras, Renato. Bora que deu o restante. Faltando 9 pessoas. Tanto faz, Joyce, você que escolhe se você quer no início ou no fim.
Cadê o da Joyce? Cadê da Isabela? Jean, Larissa. Eu vou corrigir a que está aqui, enquanto o restante vão fazendo, tá? Então, vamos lá. A Renata colocou assim, ó. Precisamos amar todos como se o amanhã não pudesse chegar. Uma coisa importante para vocês. Não se coloquem no texto. Tá? No TCC não tem precisamos e no TCC não tem eu preciso. Tem precisa-se, é preciso ou precisa-se, tá? Tanto faz. Então, precisa-se amar todos como se o amanhã não pudesse chegar, da Renata. Aí ela tem que escrever russo, 1999, para ficar certinha, tá, Renata? A França colocou. As pessoas devem ser amadas intensamente, como se cada dia fosse o último. Ficou bom também. Renato não colocou aqui. A Rosângela colocou. Segundo o Russo, amemos as pessoas hoje, pois o amanhã é incerto. Tira ame as pessoas hoje, tira o amemos, né? E tira as aspas, porque você está fazendo agora um discurso indireto. Aí, se você coloca as aspas, não dá certo, né? O Jean também, tira as aspas. Segundo o Russo, sumiu aqui o do Jean, peraí. É necessário amar a todos como se não restasse mais tempo, também. Renato colocou, como não sei o que acontecerá amanhã, vou amar todos hoje. Qual que é o erro, Renato? Não colocar em primeira pessoa, tá? Como não sabe se o que acontecerá amanhã, ame todos hoje, por exemplo, tá? Mas vou, não, nunca se coloque, tá? Nos textos. A Renata colocou, cadê? A Joyce colocou, né? O amanhã é incerto, desta forma deve-se amar a todos hoje, correto? Maria escreveu, é necessário oferecer o amor às pessoas sem pensar no amanhã, também. Vocês viram que não é difícil? Mas o que que a gente tem que saber? O que que a gente precisa de ter em mente? Professora, quando que eu coloco no início e quando que eu coloco no fim? A Larissa colocou, é necessário amar a todos como se o amanhã não houvesse. Faltou só a citação, Larissa. Russo, 1999. Tá? Vamos lembrar quando que a citação vem no meio e quando que a citação vem depois? Então, se eu coloco ela inserida no texto, assim, ó, a Isabela colocou, ame hoje, pois amanhã pode não chegar, né? Aí ficou Russo, 1999. É necessário amar a todos como se o amanhã não houvesse. Isso. Conforme Russo, existe a necessidade de que se ame as pessoas, com o objetivo de demonstrar a urgência. Aí, Franciele, você está colocando palavras que ele não disse, né? Ó, com o objetivo de demonstrar a urgência que existe em demonstrar seus sentimentos antes que outro dia chegue. Então, esse pedaço é tudo opinião sua, né? Do porquê do é preciso amar. Então, a gente não pode mudar o sentido da frase, certo? Então, se eu coloco isso, eu estou dizendo que o Renato Russo, né, que o Russo falou sobre sentimento, sobre demonstrar, sobre ser urgente. Na verdade, ele só falou que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente sabe que ele quer falar dessa urgência de demonstrar, mas eu não posso colocar palavras que ele não disse. Eu posso somente escrever aquelas palavras com as minhas, né, mudando. Não devemos nos colocar no texto. Isso vale para tudo, no trabalho inteiro. Hora nenhuma você vai falar em primeira pessoa ou em terceira do singular. Então, você não vai falar,
eu gostei muito dessa matéria, porque eu verifiquei em uma disciplina, então não tem você, não tenho eu. E aí a gente observa, né, já que não tem o eu nessa matéria e tal, eu vou observar que também não vai ter o devemos, né, porque aí você está falando em várias pessoas, né, então deve-se, foi visto, foi verificado, e aí vai. Então vamos lá. Quando que eu escrevo assim, ó, segundo russo, 1999. E quando que eu escrevo o texto todinho e eu, no final dele eu escrevo russo, 1999. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Presta atenção nisso, tá? Porque vocês já não lembram mais tanto dessa parte. Quando eu estou inserindo um texto, um parágrafo, né? Segundo o russo, como diz russo, portanto, o russo diz, eu estou falando dele em um parágrafo. A única palavra que vem em letra maiúscula é o R, do russo. Então, segundo o russo, em 1999, a tal coisa. Só o R vem maiúsculo do russo. Lembrando que eu só pego o último nome do autor, certo? Então, meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira, meu nome científico é Oliveira. Então, quando vocês forem fazer as referências, lembra que é o último nome que eu busco na citação e na referência. Aí, se eu não quero colocar ele inserido no texto, eu quero colocar ele no final. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele dentro de um parênteses. Aqui, quando é inserido no texto, somente o ano fica no parênteses. Quando ele é no final de uma frase, antes de um ponto final, ele tem que ser em caixa alta. O russo tem que ser maiúsculo, certo? 1999. Então, por exemplo, aqui, ó, da Larissa, tem que ser caixa alta, da Franciele tá certo, da Isabela tem que ser caixa alta, todos que colocaram no final aí, tem que ser caixa alta. O Wellington colocou a caixa alta. Então, assim, é necessário que vocês façam dessa forma. Coloque a caixa alta para mostrar que é final de frase. Quando que você coloca durante a frase ou quando você põe no fim? Você que escolhe. Às vezes você está colocando, portanto, Renato, aí no outro parágrafo você pôs, como diz Renato, no terceiro você pôs, segundo Renato. Aí você não quer isso mais, você vai pôr ele no final do parágrafo. Você que sabe o melhor local, que tenha uma melhor estética. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Professora, Ah, por exemplo, quando eu tenho dois autores e eu quero citar eles, fazer uma citação indireta, né? Aí eu coloco, mas são só dois autores, não vai precisar do et al. Lá. Mas, eu colocaria, por exemplo, nesse caso aqui, são dois autores com o mesmo sobrenome. O nome deles são Crepaldi. Aí ficaria Crepaldi, Crepaldi, 1900 e tal. vamos lá, vamos com o exemplo do russo. Eu posso pôr segundo russo e russo, e lá no final, se for no final, é russo. Lembra que quando ele está inserido no texto, eu coloco o E. Quando ele está dentro do parênteses, eu tenho que colocar ponto e vírgula entre um e outro. E antes de ano, sempre é vírgula normal. Então, ó, segundo russo e russo, em 1999, é preciso amar as pessoas, tal. Ou é preciso amar as pessoas, abre o parênteses, russo, ponto e vírgula, russo, vírgula, 1999. Quando é três autores, segundo russo, vírgula, russo, ou com outro exemplo, Ferreira, e Moura. Então, eu ponho a vírgula no primeiro e Moura no segundo. Beleza. Se for no final, eu vou pôr tudo em caixa alta. Russo,
Ferreira. Lembra que entre um autor e o outro é ponto e vírgula. Moura, vírgula, 1999. Oxe. 1999. Fecha parênteses. Então, eu vou colocar, segundo Russo, Ferreira e Moura, tal coisa. E segundo Russo, ponto e vírgula, Ferreira, ponto e vírgula, Moura, dentro do parênteses, em caixa alta. Lembra que sempre que for dentro do parênteses, tem que ser caixa alta. Não, aí é separadinho, tá? Esse aqui é porque é um texto só. Então, vamos dar um exemplo que você leu o cara, que é o Russo, 1999, que falou que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas aí você leu também o Oliveira, em 2003, que falou sobre a mesma coisa. Então, eu coloco os dois dentro do parênteses, porque você usou os dois para fazer aquele parágrafo. Entendeu, Rosângela? Sim, Piririm? Aí você vai por ordem cronológica. Russo, 1999, ponto e vírgula Russo, 2003. Certo? Agora, se for o mesmo autor que falou a mesma coisa em trabalhos com o mesmo ano. Vamos pensar, se fosse o mesmo ano. Ele vai vir aqui só, Russo, 1999, A, quer dizer que é aquele que você vai por letra A. Russo, 1999, B. Se são do mesmo ano, mas são artigos diferentes do mesmo autor. Posso juntar dois autores, no caso, duas citações em um parágrafo só? Você pode pôr até 10, Joyce. Não fazendo o parágrafo ficar muito grande, tá? Pode colocar. Certinho? Deixa eu abrir um documento aqui para vocês. Espera aí. TCC. Então, eu montei esse documentinho aqui para ajudar no estudo. Vamos lá, ó. Um autor. Segundo Russo, 1999, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí, eu passei aqui para o final. Russo, vírgula, 1999, né? Um só. Quando são dois autores, eu vou colocar o Russo e Oliveira. Dentro do parênteses em caixa alta, eu vou pôr Russo, ponto e vírgula, Oliveira. Então, eu vou precisar de fazer isso aqui quando eu tiver dois autores. Quando eu tenho três autores, Russo, vírgula, Oliveira e Fernandes. Ou Russo, ponto e vírgula, Oliveira, ponto e vírgula, Fernandes. Beleza. Aí, quando se tem mais de três autores, eu não escrevo o nome deles. Até três eu escrevo o nome dos três. Russo, Oliveira e Fernandes. Quando tiver quatro autores, eu já não escrevo mais o nome deles. Por quê? Porque é grande e as revistas são pequenas. Então, eu vou colocar Russo, et al. 2000, um exemplo. Presta atenção. Et al. É igual et ali. O que é et ali? Entre outros. Entre outros, quer dizer que Russo, entre outros, no ano de 2000, fizeram aquele trabalho. Só que aí o et ali, alguém leu e falou, tá muito grande, vamos abreviar. Então, virou et al. Ponto. Tem que ter esse ponto depois do al, porque está abreviado. Ok?
Então, quando você escreve no seu trabalho, ele tem que vir et al. Ponto. Então, é russo, et al. Ponto, 2000. E quando é dentro do parênteses, assessora? Russo. O et al. Continua minúsculo, porque ele não é da língua portuguesa. 2000. Entenderam isso aqui? Et al. Significa entre outros. Então, é uma parte bem importante para vocês fazerem, porque é quando eu tenho mais de 3 autores. Todo mundo entendeu essa parte? Sim, Piririm? Então, vamos voltar no nosso documento. Ó, quando eu tenho 3 autores, eu coloco o nome dos 3. Aqui eu tenho 4 autores ou mais. Então, veio segundo Russo, et al., 1999, tal coisa, né? Então, et al. Significa et ali, entre outros. Sempre tem que ter o pontinho. Então, meu discurso direto, se ele for até 3 linhas, ele é igual tá aqui, ó, segundo Russo, a parênteses escreve. Mas se for mais de 3 linhas, eu não posso deixar num parágrafo normal. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma citação direta com recuo. Você vai selecionar, vai vir aqui em cima, vai vir aqui em parágrafo, esquerda, 4 centímetros. Ele chega o textinho tudo aqui para o cantinho, certo? E mesmo assim, você tem que colocar o nome do autor aqui embaixo. Eu vou entregar esse papel aqui para vocês usarem como cabeceira. Certo? Então, essa parte ela é muito importante para que vocês saibam como colocar o nome dos autores. Um autor, 2 autores, 3 autores, acima de 3 autores. Todos eles eu tenho diferenças. Tudo bem até aí? Tá muita informação para um dia só ou tá beleza? Podemos seguir. Então, vocês aprenderam como fazer a justificativa e aprenderam que não posso usar em primeira pessoa, que eu tenho que reformular. Vocês aprenderam que para eu fazer a justificativa eu posso usar um autor, mas hoje vocês já sabem que eu tenho que fazer um discurso indireto. E que quando eu faço um discurso indireto ou direto, eu tenho que ter um autor. Mesmo que você leia 10 artigos, mesmo que você escreveu com as suas palavras, eu tenho que ter o nome do autor naquele parágrafo. Qual parágrafo não tem citação? Qual tópico não tem citação? Vou até escrever aqui no papel que eu vou mandar. Vamos lá. Tópico que não tem citação. Primeiro tópico que não tem citação é o resumo. Não vem nome de autor. Segundo tópico que não vem citação é o objetivo. Terceiro tópico que não vem citação no TCC1 é o, deixa eu ver, TCC1 vai ter justificativa, pode pôr, resultados esperados, pode pôr, cronograma, não precisa de ter citação, e referências, porque já é referências. O resto, tudo você pode pôr citação. Resultados esperados. Também não. Para o TCC2 já muda, e no TCC2 eu não tenho o resultado esperado, eu tenho resultados e discussão, e tem conclusão. Então, esses tópicos aqui, ó, não vou ter citação no resumo, eu não tenho citação no objetivo, eu não tenho citação no cronograma, as referências já são a citação,
e nem nos meus resultados esperados. Certinho? Até aí? Notaram? Vou copiar aqui no chat, caso alguém não tenha anotado tudo. Aí, pessoal, olha só, o que é para a semana que vem? Os objetivos. O que é o objetivo de um trabalho? É o que você espera fazer no trabalho. Então, por exemplo, se seu trabalho é sobre qualidade de vida no trabalho, você vai ter que fazer seus objetivos com os verbos. Então, o que você quer fazer? Pesquisar sobre a qualidade de vida no trabalho. Verificar se tal coisa aconteceu. Então, pensem nos objetivos do trabalho de vocês. Agora que vocês... Oi. A gente já fez os objetivos. Sim, é porque tem gente que hoje é a primeira aula, aí eu já estou falando de novo. Vocês já fizeram para hoje o objetivo, não foi? Foi. Tem pessoas E a hoje justificativa que a senhora pediu. a justificativa a gente já falou dela e agora os objetivos. Então, lembrando, o objetivo é que tem que começar com verbo. Pesquisar, analisar, verificar e tal, né? Eu vou abrir para vocês o local de postagem. Quem não tiver acesso, não preocupa, tá? Porque eu vou abrir tudo de uma vez, não vou fechar, vou deixar para vocês postarem mais para frente. Mas a gente já vai ter aí, ó, objetivo, justificativa e tema. Agora vocês podem começar a pesquisar artigos para escrever a introdução. O que vai vir na introdução? Eu vou ensinar na aula que vem. A aula que vem nossa é introdução, tá certo? Por enquanto, melhorar os objetivos, verificar se a justificativa tá beleza, se não tá em primeira pessoa, tá? E já começar a pesquisar artigos, colocar na pastinha, se possível, já pode pesquisar partes importantes para o trabalho de vocês, para a gente fazer, né, a nossa introdução. Certo, meninos? Alguém tem alguma dúvida? Professora, a senhora poderia falar sobre quando utilizar a PUD nas citações? Sim, eu nem gosto de ensinar a PUD, porque a PUD é citação de citação. O que é isso? É quando você lê um autor que o outro autor falou. Então, pensa bem, olha só. Um autor vai e fala lá, o nome do autor do artigo que você abriu é Oliveira. Aí o Oliveira lê um artigo do Silva. Aí ele coloca lá assim, Silva falou em seu trabalho tal coisa. Aí você vai lá e gosta do arquivo do Silva que está dentro de Oliveira. Só que o Oliveira já não fez o discurso indireto? Se ele já fez, já está com as palavras dele. E você vai passar para as suas, que vai passar, entendeu? Então vai mudar o discurso. O que é o certo de fazer? Gostei do Oliveira, vou lá na referência desse texto, copio ela, o Oliveira que está lá, jogo lá no Google e acho o texto original. Aí eu não vou usar a PUD. A PUD significa um dentro do outro. Tipo assim, eu li Oliveira dentro do trabalho de Silva. Aí eu vou ter que colocar o APUD. Mas o APUD só é aceito 3 APUDs no trabalho inteiro. Então, quando que você pode usar o APUD? Quando é aquele best-seller. Quando é um livro de 1900 e bolinha que você não acha mais e é importante você usar. Então, você pode pôr um APUD, tá? Mas o APUD, ele é usado somente nesse caso. Lembrando que APUD é citação de citação. Então, você está lendo um autor dentro de outro autor, podendo acontecer de você mudar o sentido que o autor original estava falando. Deu para entender, Franciele? Então, por exemplo, você abriu aqui... Deu sim, professor. A gente abriu aqui, ó, Google Acadêmico, entramos. Hoje eu estava fazendo um trabalho de química, de clorometano. Entrei aqui. Por exemplo, aqui é por número, nesse aqui, é Vancouver, não é a BNT. Mas eu li aqui, ó, estudo recente de Chomsky e colaboradores. Gostei demais desse texto aqui. Mas quem é que está citando ele? Esse cara aqui, essa menina aqui, ó, Tosse, Fará e Drew.
Esses aqui que estão falando sobre essa pessoa que eu gostei muito. O que pode acontecer? Eles mudarem com as palavras dele, eu vim cá e mudar também. O certo é eu vim cá. Olha aqui a citação. Chomsky. Vou lá na referência. E vou buscar o texto desse Chomsky. Achei ele aqui, ó. Eu posso copiar ele aqui, mas quando está esse link, é tão bom. Você aperta aqui, já aperta Google. Hoje ele não está disponível, mas eu posso apertar o de cima. Até você conseguir achar. Ah, professora, mas não achei. Clica aqui, joga esse artigo no Google. E os primeiros aqui vai ser ele, ó. Achamos o artigo original. Então, prestem atenção. Você vai na referência e coloca ele lá. Ok, Joyce, pode mandar. E aí você consegue achar o original sem precisar de usar o APUD. Certo, Franci? Todo mundo entendeu isso? Tudo bem? Então, para a aula que vem, eu não vou pedir uma coisa específica. Eu vou pedir para vocês arrumarem melhor as coisas que vocês já fizeram para essa semana. E começarem a pesquisar os artigos científicos, porque semana que vem, na hora que eu ensinar a introdução, você já sabe fazer citação. Então, vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais rápido para fazer. Tá bom? Alguma dúvida a mais hoje? Essa aula passa tão rápido, né, gente? Pensa.